Fala galera, beleza? Bora tá começando os palpites aqui para esse sabadão e voltamos daquele jeito, né galera? Pós-data FIFA, agora a gente volta com bastante jogos pro final de semana, tanto pro sábado também pro domingo. Então vamos pra cima galera, sem muita enrolação com vocês. Só não esquece de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá na descrição, o nosso grupo grátis link tá na descrição. Então vamos tá começando aqui os palpites com vocês. Jogo entre Bayern de Munique e São Paulo, esse jogo aqui que é 11h30 da manhã, galera. E o que eu gosto de buscar para esse jogo aqui, Bayern de Munique, que é o líder do campeonato alemão, né? O Bayern de Munique que é o líder do campeonato com 62 pontos e tem o time aí atrás dele com 56 pontos, que é o Bayer Leverkusen. Mas o Bayer Leverkusen joga na sexta-feira, que é hoje, que eu tô gravando, ainda não sei o resultado do jogo entre Bayer Leverkusen e Bochum, né? Mas se o Bayer Leverkusen vencer, ele vai a 59 pontos, tá? Então ele encosta no time do Bayern de Munique. O Bayern de Munique precisa vencer para ir distanciando cada vez mais do time do Bayer Leverkusen. Pega o São Paulo, que está aqui brigando por zona de rebaixamento. Ele tá fora da zona de rebaixamento, mas galera, ele tá apenas 5 pontos do time do Bochum, tá? Então precisa vencer. Pra mim, pra esse jogo sem muita enrolação, galera, não tem como. O Bayern de Munique é muito forte, ainda mais jogando dentro da sua casa. Gosta da vitória do Bayern de Munique, tá? Vitória do Bayern de Munique. Gosta da vitória do Bayern com o jogo pra gols também. Mas esse jogo aqui, galera, a tendência é que fique um jogo aberto depois que o Bayern faça um gol, tá? Bayern fazendo um gol aqui, abrindo o placar aí já no primeiro tempo, ou até abrindo o placar no começo do segundo tempo, tá? Mas principalmente e melhor no primeiro tempo, a tendência é que esse jogo fique muito aberto. O time do São Paulo vai ter que se abrir, vai ter que se expor, vai ter que ir para cima, né? Então ele vai tentar empatar esse jogo, até mesmo virar esse jogo difícil, né? Na casa do Bayern de Munique, então a tendência é que o Bayern de Munique faça 2, 3, tá? E amasse nesse jogo aqui o time do São Paulo, tá? Então o melhor cenário para gols é no ao vivo. Mas quem quiser buscar já também no pré-jogo essa vitória do Bayern com mais de 1,5 gol, eu gosto também, tá? Não duvido que a gente tenha um jogo também para esse 2,5 aqui. Não buscam ambas marcam, por quê? Porque o Bayern é muito forte, galera. Pode ser que o Bayern faça 2, 3 aqui o São Paulo e tome 2, 3 e não queira mais correr atrás desse resultado, porque é complicado jogar contra o Bayern, ainda mais dentro da sua casa, tá? Mas não duvido que o Bayern possa tomar um gol. Essa defesa do Bayern aí, ainda mais sem Neuer, galera, tá sempre levando um golzinho, então não duvido se ambas marcam também, mas é mais arriscado. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Saint-Étienne contra o time do PSG, esse jogo 3 horas da tarde. Galera, o que eu gosto para esse jogo aqui é sem muita enrolação, não. O PSG é muito favorito, o PSG vem com uma odd de 1.14, uma odd muito baixa. Dá para buscar uma vitória do PSG com mais de 1,5 gol, vamos ver quanto que tá mais de 1,5 gol. Galera, ainda não dá, porque ainda vai dar mesmo assim uma odd muito baixa. A gente teria que forçar um pouco mais, ou buscar um gol no primeiro tempo, né? Um gol no primeiro tempo, mas também a odd está baixa, tá? Mas é bem provável que saia esse gol no primeiro tempo. Mas se sair esse gol no primeiro tempo, é bem provável que saia esse gol no primeiro tempo do PSG. Então quem quiser buscar um gol no primeiro tempo do PSG, ou até uma vitória seca no primeiro tempo do PSG, é uma boa entrada, tá galera? O PSG é um time muito forte, é um time aqui disparadamente o time mais forte da França, né? Sempre campeão. Saint-Étienne tá na zona de rebaixamento, né? Ele é aqui, ó, o penúltimo colocado e pega o líder do campeonato. E galera, pra mim também aquela entrada que a gente gosta de pegar PSG para marcar em ambas as etapas também é uma entrada boa para esse jogo aqui, tá? Próximo jogo a gente tem aqui Real Madrid e Leganés, esse jogo 5 horas da tarde. Galera, outro grande favorito, outro super favorito. Real Madrid com uma odd de 1.14 também, tá? Uma odd muito baixa também. Dá para buscar a vitória do Real junto com mais de 1,5 gol, mas aqui dá para pegar uma odd pelo menos de 1.20, tá? Nessa duplinha. Mas ainda continua sendo uma odd baixa, dá para completar um bilhete, mas ainda continua sendo uma odd baixa. Que daria para buscar aqui, galera, ou no ao vivo, tá? No ao vivo, a gente vendo o Real Madrid se complicando, não conseguindo vencer esse primeiro tempo, no segundo tempo pegar uma odd mais alta, né, na vitória do Real Madrid. Ou até mesmo, galera, buscar um mercado de gols, né? Um gol no primeiro tempo, vamos ver quanto que tá pagando o segundo no primeiro tempo. Gol no primeiro tempo, galera, pode ser uma boa, mas o meu medo, galera, é que o Real Madrid ele não é tão bom para gol no primeiro tempo assim. Vamos ver se a gente consegue puxar alguma coisa aqui. Médias de gols do Real no primeiro tempo. Ele tá com 100%, né, galera? O Leganés que tem uma média ruim. Então, pelo Real Madrid, por estar jogando dentro de casa, esse gol no primeiro tempo pode sim ser uma boa. Mas outro cenário que eu buscaria para esse jogo aqui, galera, para estar tentando completar esse bilhete aqui para vocês conseguirem pegar uma odd mais alta, buscar uma vitória do Real aí, ou marcar em ambos os tempos, né? Ou até mesmo no mercado de 2,5.
tá? Eu acredito que esse jogo pode ser sim um jogo para 2,5. O Leganés é um time chato, ele dificultou a vida de várias equipes grandes, né? Como a do Barcelona, se eu não me engano, venceu o Barcelona dentro de casa. Se eu não estiver enganado, venceu até o Atlético de Madrid também, tá? Então é um time chato e o Real precisa vencer. Ontem o Barcelona venceu o seu jogo que ele tinha menos, então ficou na frente do time do Real Madrid, tá? Ficou a 3 pontos do time do Real Madrid. O Real precisa vencer o seu jogo para encostar de novo no time do Barcelona, tá? Então, galera, para mim é isso que eu gosto desse jogo. Real, para marcar em ambas as etapas, pode ser uma boa também? Pode também, tá? Mas eu prefiro 2,5, prefiro um jogo para gols. Quem quiser buscar escanteios pro Real Madrid, galera, o Real Madrid quando pega equipes menores, né, jogando dentro de casa, o mercado de escanteios é uma saída muito boa, tá? Uma saída muito boa, buscar mais de 2,5 cantos no primeiro tempo pro time do Real, ou até mais, tá? Com Vinícius Júnior numa beirada, Rodrigo na outra, a tendência de sair muitos escanteios, né? Me dá mais com o Vinícius Júnior, tá? Ele produz muito isso, então quem quiser buscar escanteios para completar o seu bilhete pode ser uma boa também. Beleza? Próximo jogo, galera, agora a gente começa o Brasileirão Série A, tá? Começamos, né, com o Brasileirão Série A, jogo entre Fortaleza e Fluminense, esse jogo 6h30 da noite, galera. E o que eu gosto desse jogo? Jogo difícil, Fortaleza vem numa fase ruim, Fortaleza perdeu o Cearense, Fortaleza perdeu o último jogo pela Copa do Nordeste, né, se não foi pro CRB, perdeu o último jogo. Pra mim, galera, o valor tá no Fluminense. Mas o que dificulta isso? Que no Brasileirão, nos últimos jogos, o Fluminense não tem conseguido vencer o Fortaleza dentro de casa. Ó, 1x0 Fortaleza, 4x2 Fortaleza. Aí teve aqui também... Aí teve um jogo, galera, que o Fluminense venceu, que foi lá em 2022, né? Depois venceu de novo. Pra mim, tá? Pra esse jogo o valor tá no Fluminense. Pra mim o Fluminense não perde por 2 gols ou mais de diferença. Por isso que eu gosto do handicap asiático mais um a favor do Fluminense, tá? O que significa? Se o Fluminense vencer esse jogo, é green. Se ele empatar o jogo, né, qualquer empate, é green também. Agora, se o Fortaleza vencer o jogo por 1x0, a aposta é devolvida, tá? 2x1, a aposta é devolvida. 3x2, a aposta é devolvida. Se o Fortaleza vencer por 2 gols ou mais de diferença, é head, tá? O único jeito da gente tomar head é assim. E eu acredito que seja bem difícil pela fase que o Fortaleza vem. Pela fase que o Fluminense demonstrou no final do Campeonato Carioca, né? Conseguiu se reerguer bem, né? Conseguiu melhorar bastante aí nesse final de Carioca, né? Perdeu a final pro Flamengo, perdeu, mas galera, conseguiu se erguer bem, conseguiu sair bem nesse final, só não foi campeão, mas conseguiu jogar bem o time do Fluminense. Eu acredito que vai começar o Brasileirão com tudo mesmo, jogando fora de casa, então por isso que eu gosto, tem valor buscar algo a favor do Fluminense. Então o mercado para 2 gols pode ser uma boa também. Fortaleza está pressionado, vencer o time do Fluminense, jogando dentro de casa, galera, já para começar o Brasileirão com o pé direito, é uma muito boa, então vai para cima. Então eu não duvido que a gente tenha um jogo para 2 gols também, tá? Próximo jogo a gente tem aqui São Paulo e Sport Recife, esse jogo 6h30 da noite, galera. Aqui sem muita enrolação, né? Se não buscar algo a favor de São Paulo, galera, não tem como, tem que buscar algo a favor de São Paulo, ou empate anula, né? Porque a gente tem odd para isso, eu gosto desse empate anula pro São Paulo, ou até mesmo uma vitória seca, tá? O São Paulo dentro do Morumbi é muito forte. E pra mim, já vai querer estrear, né, com o pé direito, né? Que time que não quer começar o Brasileirão, já vencemos. Pega o Sport, que tem uma final, se eu não me engano, na semana que vem, na quarta, né? Na quarta-feira, jogo de volta contra o Retrô. É isso mesmo, galera, jogo de volta contra o Retrô. O Sport, galera, nessas viagens, né? Pode ser que venha com um time misto, não sei, mas acredito que não, né? Contra o São Paulo, estreia do Brasileirão, não vai querer vir com um time misto. Mas o São Paulo é mais time, tá? O São Paulo é bem mais time, dá mais jogando dentro de casa, então pra mim, empate anula do São Paulo ou até mesmo uma vitória seca. O mercado de gols, galera, eu vou ficar de fora, tá? Próximo jogo, a gente tem aqui Grêmio e Atlético Mineiro, esse jogo 6h30 da noite, galera, que eu gosto pra esse jogo aqui. Jogo complicado, hein? Jogo complicado, jogo difícil. O Atlético Mineiro aí, galera, que foi campeão mineiro, né? O Grêmio perdeu o título pro Internacional, então o Grêmio vem impressionado, né? Pra começar bem esse Brasileirão, ainda mais jogando dentro de casa. Eu acredito, galera, no jogo para 2 gols, tá? Acredito no jogo pra gente ver 2 gols. Gosto de 2 gols para esse jogo aqui. Não duvido de um jogo para mais. Mas por ser primeiro jogo do Brasileirão, a gente tem que ver como que as equipes vão vir, né? A gente tem que analisar tudo isso também, né? Então ali para quarta, quinta, sexta rodada já dá pra gente ter uma análise melhor para vocês, mais aprofundada para vocês, mesmo que a gente estava acompanhando aí os estaduais, mas não é a mesma coisa, né? Brasileirão é totalmente diferente.
Então buscar um ambas marcam também, não duvido que saia, tá? Não duvido. O Atlético para mim tem um time melhor, tem um elenco melhor que o elenco do Grêmio, então pode muito bem complicar a vida do Grêmio dentro da casa do Grêmio, tá? Mas é como eu falei, tem que se analisar bem, tem que esperar um pouco, umas rodadas aí pra gente ver como que vai estar as equipes aí, tudo certinho, tá bom? Próximo jogo a gente tem Flamengo e Internacional, esse jogo 9 horas da noite, duas equipes que terminaram seus estaduais muito bem. Flamengo campeão carioca, Internacional campeão gaúcho, né, em cima do Grêmio. E galera, pra mim, pra esse jogo, o Flamengo não perde, tá? Pra mim, dentro de casa, dentro do Maracanã, o Flamengo não perde esse jogo. Mas eu também gosto no cenário para pelo menos a gente buscar 2 gols, tá? Pelo menos 2 gols eu gosto. O ataque Internacional é bom, é muito forte, com o Enem Valencia, né? E também tem o Flamengo, tá sem o Gerson se machucou, mas ainda tem grandes jogadores, né, galera? Ainda tem bons jogadores, Bruno Henrique, Wesley da seleção, é um grande jogador também, tá? Tem o Léo Ortiz, então é um time muito bom, o time do Flamengo, um time muito bem treinado também pelo Felipe Luiz, tá? Então, pra mim, primeiro cenário, melhor cenário, o Flamengo não perde, tá? Eu gosto do empate nulo pro Flamengo. Vitória seca, um pouco mais arriscada, mas por estar jogando dentro de casa, pode ser uma boa também. Mas eu também, como eu falei, gosto de um jogo pra gente ver 2 gols, beleza? É isso, galera, sendo os palpites pra esse sabadão, né, com o Brasileirão. Como eu falei, a rodada do Brasileirão, galera, a gente tem que esperar ali pela 4ª, 5ª rodada pra gente trazer uma análise mais aprofundada pra vocês. Mas, pelo que a gente já conhece das equipes, dá pra gente pegar e trazer alguma coisa aqui pra vocês, beleza? Então, tamo junto, vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah.